Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer para você que é um prazer imenso ter você aqui comigo para iniciarmos mais um guia de estudo nas lições bíblicas da CEPAD, fechando esse ciclo do segundo trimestre sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. A lição de hoje, número 13, a verdadeira identidade do cristão, nessa série de lições tão importantes por causa do aspecto prático, daquilo que pode ser experimentado e é experimentado por nós ou não no dia a dia, e isso acaba sendo relevante no sentido de que quando a lição é mais prática, a gente absorve melhor o seu conteúdo, ok? E aí, meu pedido a você é que se inscreva no canal, curte esse vídeo, coloque seu comentário, as suas impressões, o que pode ser melhorado, ok? No que você pode contribuir, o que eu posso oferecer a mais para você, tá bom? Para estar te auxiliando. O conteúdo é sempre um conteúdo muito enxuto para você absorver aquilo que é mais significativo numa pré-visualização da lição, ok? O textuário dessa lição diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É muito profundo esse texto de Mateus 7:21, que precede aqueles importantíssimos versículos que vão falar sobre o homem que constrói a sua casa sobre a areia e aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Está dentro desse contexto profundo aqui. E a verdade prática no reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Então aqui a gente já tem o todo da lição resumido no textual e na verdade prática. Então é dentro dessa diretriz que o comentarista vai fazer o seu desdobramento do assunto, muito profundo, tanto um como o outro. Textual: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. No reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador, é preciso praticar o que se aprendeu. Na verdade, o sentido de ouvir em todo o Evangelho já é o sentido de atender, porque na verdade só atende quem realmente ouviu. Quem não ouviu, entra em um ouvido e sai no outro, então aquilo não foi captado, não foi segurado por aquela pessoa. Muito interessante essa observação do comentarista. Chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nesta lição, veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisso consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Cristo. Profundíssimo essa introdução, e eu queria até colocar aqui algo interessante para você absorver nesse sentido, que é o seguinte: muita gente transfere essa questão de viver para os outros. Já viu esse tipo de crente? Que ele se posiciona como se ele fosse Jesus, e ele quer cobrar as pessoas. Então, ele acaba, em vez de viver a verdade do Evangelho, ele fica apontando para o outro: mas você precisa viver, você precisa fazer, você precisa não sei o quê, você precisa não sei o que lá. E isso é muito interessante, porque uma coisa é Jesus falar essas coisas para alguém, outra coisa é eu, que sou um pecador miserável, mas arrependido e salvo pela graça. Então eu não sou Jesus, sou um discípulo de Jesus, estou no corpo dele, no corpo místico. Ou seja, eu estou inserido na igreja, que é uma extensão de Cristo na terra. Para quê? Para oferecer a salvação às pessoas. Então, você não pode apontar para uma pessoa em particular e fazer uma acusação, um ataque àquela pessoa. Você deve oferecer o Evangelho e a pessoa fazer o seu próprio julgamento, porque foi isso que Jesus ensinou em muitas parábolas. Pode olhar lá, várias das parábolas de Jesus começam com as expressões "que vos parece" ou a expressão "qual de vós?". Para quê? Para que a pessoa mesmo faça um juízo sobre ou sob aquilo que Jesus expressou, e não nós acusarmos as pessoas. Ofereça a ela a palavra e deixa ela julgar. O Espírito Santo vai auxiliá-la. Isso é muito profundo. Quem captar isso aí muda o tipo de posicionamento, e para muitas vezes de ser uma pessoa é chato, porque tem gente que é chata. Ela acha que está cumprindo algo que
que é relevante para o reino e não é, ela está sendo chata. Por exemplo, alguém que fala assim para as pessoas assim, ó, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Isso é uma ameaça, isso não é um oferecimento do evangelho. O oferecimento do evangelho é o oferecimento da boa notícia de salvação. Condenado todo mundo já está. Inclusive nós estávamos, mas somos retirados do reino das trevas, da condenação e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, Jesus. Então, na verdade, não foi sob ameaça que nós aceitamos, senão uma aceitação falsa. Nós nos rendemos a Cristo não porque alguém ameaçou, se você não se render, você vai para o inferno. Essa pregação não tem validade. A pregação que tem validade é Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Você crê nessa mensagem? A pessoa diz, eu creio, então vem. Não precisa falar da ameaça. Ah, então é um evangelho adocicado seu? Não. É o oferecimento daquilo que a Bíblia oferece. A declaração de que a condenação para o mundo, ela já está lá, já está condenado. Por quê? Porque não creu. Mas eu não preciso falar isso para as pessoas. Aquilo já está inserido nesse contexto. Não preciso ficar reafirmando isso. Então a gente tem que sempre saber aquilo que que a gente está falando quando fazemos uso da palavra que não pertence a nós. A palavra é de Deus, a palavra é de Cristo. Ok? E aí, o tópico mais importante dessa lição, onde eu coloco a espinha dorsal da lição, é nesse slide, tá? Que então tá os 3 tópicos e os subtópicos. Você pausa, dá uma boa lida, ó, aí você capta até onde o comentarista vai desenvolver o comentário dele. Então você sabe a linha pela qual ele vai perpassar, ok? E aí depois, mais importante ainda, as referências para cada um desses subtópicos. Então, tem gente que gosta, eu sempre falo isso, tem gente que se acostuma a assistir aula de professores e fica pendurado a vida inteira naquele professor. Ele não aprende, ele só é um assistente. Só alguém que assiste a aula. Aí o professor falou. Só que ele não reproduz aquele conhecimento, ele não reconstrói. A gente só aprende, isso é do tempo de escola, hein? Você só aprende quando você é capaz de reconstruir aquilo que te ensinaram. Quando você põe a mão na massa. Se é algo mental, então você tem que pôr um texto, ok? Alguém te ensinou um conceito, você vai lá, pega um papel e caneta ou pega um bloco de anotação virtual e começa a reescrever aquilo, estruturar e a sua mente capta. Agora, se você só ouvir, na semana que vem você ouve de novo, no ano que vem você ouve de novo. Aí aquele professor tá legal, porque ele já aprendeu, ok? E ele tá muito cômodo. Você tá lá, ele tem uma plateia para assistir ele, então tá tudo certo. Agora você não cresce e tem outras pessoas que muitas vezes estão precisando do seu auxílio, ok? A gente não tem professores de excelência espalhados em todas as áreas da igreja, não tem. Não tem. A gente tem muita gente se esforçando para tentar transmitir o conhecimento, mas nem todos conseguem. Por quê? Porque não usam uma metodologia. Fica pendurado nos outros, aí fica, o professor lá falou, né? O pastor ciclano falou isso. O fulano falou aquilo. E fica vivendo disso aí, do que os outros falou. Tem que conhecer Bíblia, parece que tem que conhecer as referências, fazer anotações, olhar na sua própria Bíblia, fazer marcações, reproduzir num caderno e volta de novo. É isso que aprende. Se não aprende, daqui 2 anos vai estar voltando na mesma lição. E aí é culpa de quem? Professor? Não. É culpa de nós mesmos. Porque Deus nos deu capacidade de aprender, né, de crescer com conhecimento e de transmitir aos outros. Aí vai de cada um como encara essas coisas, ok? E aí é importantíssimo que você tenha esse pensamento em relação à lição. Então tá aqui todas as referências bíblicas, você pausa, faz a sua leitura e absorve aquilo que for útil para você. Na conclusão ele diz o seguinte: o ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. Olha só que interessante. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Olha que lindo! Ou seja, é vida em movimento, irmãos. Pensa nisso. Tá cheio de gente, cheio de teoria nas igrejas, cheio de observadores do comportamento alheio, sabe? Da estrutura de identidade de igreja e não da identidade em Cristo. A identidade em Cristo precede a identidade denominacional. Guarda isso na sua mente, para você conseguir sobreviver nesse ambiente. Ok? A identidade denominacional, ou seja, a identidade que você tem com a sua igreja, não é maior ou não pode ser maior que a identidade que você tem com Cristo. Quando há essa inversão, você passa então a ser um religioso. Você serve a igreja e Cristo passa a ser secundário. Aí você começa a observar as pessoas de acordo com aquilo que a sua denominação entende como
os valores bíblicos e não aquilo que realmente são os valores bíblicos. Então, é preciso ter a identidade em Cristo em primeiro lugar e, atrelada a ela, a identidade denominacional. Para ter esse entendimento, precisa conhecer Bíblia. Mais do que conhecer teologia, ou um recorte da teologia, um segmento teológico, você precisa conhecer a história do desenvolvimento bíblico, como que surge a Bíblia, como ela se forma, como ela expressa no tempo, não no nosso tempo, naquele tempo em que o profeta, em que o escritor, ele verbalizou aquilo que Deus mandou, ou vivenciou o personagem bíblico, vivenciou aquilo, para você entender no tempo e não achar que é aqui, ó, falou aqui, que nem as pessoas que dizem, por exemplo, olha, venha aprender o hebraico bíblico. O hebraico bíblico nem existe mais. Nem existe mais. A língua hebraica era uma língua consonantal, ou seja, formada apenas por consoantes, 22 consoantes, ok? Até o tempo do Novo Testamento, ou seja, já no tempo da realeza começou a se preparar um modelo que seria aprimorado pelos maçoretas, o modelo maçorético de transmissão, onde seria inserido vogais entre as consoantes para que as pessoas pudessem entender. Mas antes disso, era só consoante, e aí as pessoas mentalmente formavam a frase. Aí alguém fala assim, mas como que a gente consegue falar só com consoante? A gente faz isso hoje. Por exemplo, quando você escreve lá no WhatsApp MSG, é mensagem. Quando você coloca VC, é você. Então a gente sabe falar num sistema consonantal. E era esse o sistema hebraico antigo. Então quando alguém fala assim, você não aprendeu direito, você aprendeu errado, porque você não aprendeu nas línguas originais. Essas línguas originais que são faladas hoje, que querem ensinar para vocês, são línguas modernas, que nem se parecem com aquelas que estão inseridas no Antigo Testamento. Então, para saber isso aí e entender, precisa conhecer a história do desenvolvimento mais do que conhecer um segmento teológico, ok? Então, estou falando tudo isso por causa da questão prática de viver a verdade do Evangelho, mais do que estar preso em pressupostos, ok? Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Glória a Deus. Espero ter auxiliado de alguma forma você. Desejo a todos uma excelente aula e se Deus quiser nós nos veremos novamente na semana que vem para mais uma aula de uma nova revista, no novo trimestre que Deus vai nos conceder, ok? Lembrando que está chegando aí o meu guia de introdução geral às Escrituras, um trabalho que você nunca viu, porque lá eu reúno como um curador de museu, por exemplo, que reúne obras e coloca num lugar para que as pessoas possam ter aquela leitura de um acontecimento ou de um pensamento moderno. Eu faço isso com conteúdo bíblico, colocando trechos e citações dos maiores autores em cada um dos tópicos que falam sobre a formação da Bíblia, a introdução bíblica, começando sobre o nome Bíblia, o significado, línguas originais, formação, cânon, os manuscritos, manuscritos do Mar Morto, os manuscritos dos maçoretas, depois manuscritos do Novo Testamento, a primeira versão da Bíblia, depois as traduções que se seguiram, que são tiradas das versões existentes, depois versões gregas, versões latinas, Bíblia em inglês, Bíblia em português e por último a mensagem bíblica. E isso tudo amparado pelo respaldo de escritos de grandes autores cristãos. Está chegando esse material e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Falei demais, mas na semana que vem nos veremos novamente, se Deus quiser. Até lá!